Abram suas Bíblias comigo, por favor, em João capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 26. João capítulo 4, dos versos 1 a 26. João capítulo 4, a partir do verso 1. Só para a gente entender o contexto aqui que estava acontecendo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Amém? Amém. Pai Santo, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, depois de algum tempo, reunidos fisicamente, Senhor Deus, unidos num só Espírito, Senhor Deus, como a Tua igreja aqui na terra, ó Pai, para adorar o Teu santo nome, para aprender mais do Senhor, como diz o texto, Senhor Deus, que possamos Te adorar em espírito e em verdade nessa noite, Pai. Em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos, em tudo que aprendermos essa noite, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Fala com o Teu povo mais uma vez, eu te peço, Senhor Deus, nos capacita no entendimento da Tua palavra mais uma vez, eu te peço. Eu oro Te agradecendo pelo grande privilégio que temos de estarmos aqui, reunidos, aprendendo mais do Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.
Então hoje nós vamos falar, claro, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembra que nós temos falado toda semana, dessas últimas semanas aí, acerca de encontros. Encontros que o Senhor Jesus tem tido com pessoas diferentes e as reações diferentes que essas pessoas têm tido quando se encontram com o Senhor Jesus. Ok? Então hoje nós vamos aprender coisas importantes acerca desse encontro. O Senhor Jesus se revela a essa mulher, o Senhor Jesus muda a maneira de pensar dessa mulher, o Senhor Jesus muda a vida dessa mulher, o Senhor Jesus inclusive muda a fé dessa mulher. Então é isso que nós vamos aprender essa noite, ok? Se você quiser acompanhar os outros sermões nessa série, pode ir lá no nosso canal do YouTube, que está tudo lá, tá bom? Então, seguindo então essa linha de raciocínio, ou essa linha de sermões sobre os encontros, o quão importante é nos encontrarmos com o Senhor, não é verdade? E nós temos aprendido semana após semana que é Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem vem, é Ele quem nos busca, é Ele quem nos acha, porque quem está perdido longe de Cristo somos nós. Ele não está perdido para ser encontrado, nós é que estamos. Então Ele vem ao nosso encontro, Ele, na sua graça, na sua misericórdia, se revela a nós, como se revelou a essa mulher, dizendo: eu sou o Messias, esse é quem vos fala, é o Messias. E assim também Ele faz conosco, ok? E essa mulher, exatamente, essa mulher samaritana, é assim que nós vamos chamá-la, porque ela não tem nome. Aliás, ela tem um nome, mas a Bíblia não relata o nome dela. Então, é assim que nós vamos chamá-la, ok? Mas, apesar de não sabermos o nome dessa mulher, nós sabemos o que Jesus fez com ela. A transformação que Jesus gerou nesse encontro com essa mulher, ok? Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, sabemos que era necessário, está escrito aqui, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas essa necessidade de Jesus passar por Samaria, não era uma necessidade geográfica, não era porque o caminho era melhor, não era porque o caminho era mais perto, não era porque existia outra necessidade. Na verdade, vamos dizer assim, a necessidade de Jesus passar por Samaria era porque ele precisava cumprir a sua missão ali, que era salvar aquela mulher, que era se encontrar com aquela mulher, ok? Então não nos enganemos achando que tudo isso foi coincidência, ou foi Jesuscidência, como nós gostamos de dizer. Crente não fala coincidência, crente fala Jesuscidência, né? Não, mas não foi nem Jesuscidência. Na verdade, estava tudo nos planos do Senhor Jesus. Os planos dele era de passar por ali, encontrar aquela mulher e principalmente salvar aquela mulher. Amém? Então, ele poderia ter escolhido outro caminho, ele poderia ter ido por outro lugar, até porque esse era um dos caminhos mais perigosos, por causa dos salteadores e tudo mais, ok? Ele poderia, por exemplo, ter parado por ali, procurado uma sombra para encostar. A palavra diz que ele estava cansado. Ele poderia ter ido com os discípulos até a cidade de Sicar, por exemplo, comprar mantimentos, que foi o que eles fizeram, mas não, ele decidiu ficar ali, sentado, no poço, ao meio-dia. Um horário nada comum para sentar no poço. Imagina onde eles estavam, o sol, a gente brinca lá no Brasil que tem um sol para cada um, né? Sol muito quente, ao meio-dia, o horário mais quente do dia. Era incomum que uma pessoa fosse buscar água no poço naquele horário, porque na verdade, quem aqui cresceu na roça? Tem alguns aqui que cresceram na roça, pelo menos visitou, né? Que horário que a gente vai buscar água no poço? No primeiro horário da manhã, horário mais cedo, horário mais fresco do dia. Ninguém vai buscar água no poço meio-dia, a não ser que a necessidade seja muito grande. Mas o Senhor Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, que horário ia acontecer e quem ia estar lá. Então o Senhor Jesus, ele sabia que ele ia encontrar alguém samaritano naquele poço, e mais que isso, ele sabia que ele ia encontrar uma mulher samaritana naquele poço. Então, vamos aprender algumas coisas que essa mulher aprendeu. Vamos então tirar alguns ensinamentos desse texto que nós acabamos de ler, ok? Dos versos 4 a 9, vamos ler de novo rapidinho de 4 a 9. Olha, era necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Primeira coisa que essa mulher aprendeu foi acerca de relacionamentos. Uma coisa nova o Senhor Jesus ensinou essa mulher. Ok? Comigo não tem essa. Comigo não tem discriminação. Comigo não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos são iguais. Ok? Não tem judeu melhor que samaritano, samaritano pior que judeu, não tem preto, não tem branco, não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre. Todos são iguais e necessitam de mim. É essa mensagem que o Senhor Jesus está passando aqui. Ok? Então, para que essa mulher, ela descobrisse um novo tipo de relacionamento, para que ela pudesse descobrir que tudo que ela estava vivendo até então, era na verdade uma fé baseada em coisas que ela ouvia falar, em coisas que ela estava acostumada a fazer, ou em coisas que impuseram para que ela fizesse, ok? Então, primeiro veio o choque do encontro, né? Essa mulher então encontra um homem, que não era para acontecer. E pior do que isso, esse homem judeu fala com ela, o que também não era nada comum. Não era nada comum, ok? Então, nós sabemos que os judeus não se davam bem com os samaritanos e a recíproca também é verdadeira, ok? Então, além do encontro, que já foi um choque, e aí Jesus vem e quebra a barreira. Quebra a barreira do preconceito, porque além de existir o preconceito contra o povo, existia também o preconceito contra as mulheres. Não só contra o povo, mas também contra as mulheres. Jesus então quebra a barreira. Quem colocou essas barreiras? Os homens. Os homens. Nós é quem colocamos barreiras. Nós é que ficamos brincando de fazer regra. Nós é que ficamos brincando de dizer que isso não pode, aquilo outro não pode. Ficamos colocando coisas que a Bíblia não diz. Ou ficamos querendo tirar coisas que a Bíblia diz. Ou nós colocamos barreira, ou nós colocamos barreira de não pode, ou nós colocamos barreira que pode porque a gente acha que pode. E aí nós encontramos então uma barreira bíblica. Nós impedimos que as pessoas conheçam de verdade as Escrituras. E isso também é um problema. Jesus então quebra essa barreira, ok? Assim como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 14, olha o que Paulo diz acerca da cruz de Cristo. E ele falando também acerca dessa divisão, acerca desse muro que estava construído, ok? Efésios 1,14 diz: o muro de hostilidade que existia entre nós foi destruído por causa da cruz de Cristo. Paulo está falando dos judeus e dos gentios. Ele está falando o seguinte: esse muro de hostilidade não existe mais, porque agora em Cristo somos todos iguais. Agora em Cristo não existe mais essa de esse ou aquele, é melhor do que o outro. Em Cristo somos todos iguais, essa barreira já não existe mais, ok? Esse muro somos nós que construímos, não é verdade? Somos nós que construímos esses muros, ok? Esses muros, eles nos separam, inclusive no relacionamento marido e mulher, muitas vezes nós construímos esse muro. Por quê? Quando nós construímos muro no relacionamento? Quando nós não queremos falar, quando nós ficamos bicudinhos, principalmente os homens gostam de ficar bicudinho, né? Os homens gostam de ficar bicudinho. Os homens ficam bicudos, não falam com você, não quero papo com você, e aquele muro vai construindo. E aí você não tem diálogo e o muro aumenta. E aí você não tem mais felicidade até de chegar em casa e o muro vai aumentando. Aí eu fico trabalhando mesmo até meia-noite para chegar em casa, aquela mulher chata está dormindo, e assim vai, e assim você vai construindo o muro. Final de semana você não quer saber, você sai para a rua, só volta domingo à noite, para segunda começar tudo de novo, e assim vai construindo o muro. Construindo o muro. E a mulher, por sua vez, também tem a parte dela, e o muro vai sendo construído. É assim que devemos viver uma vida em Cristo? Claro que não. Claro que não. Esse muro tem que ser destruído, esse muro tem que ser derrubado. Assim como essas regras que foram colocadas para essa mulher, foram quebradas por Jesus. Jesus, de uma vez por todas, ele derruba esse muro. Jesus, ele de uma vez por todas, ele chama essa mulher para entender um novo tipo de relacionamento. Jesus, nesse encontro, está dizendo: eu derrubo essa barreira de hostilidade. Para mim, não importa se são judeus, se são homens, se são mulheres, se são pobres, se são ricos, se são o que seja. Eu não me importo com isso. Amém?
Irmãos, nós, como crentes, muitas vezes, ao invés de fazermos assim como Jesus, usar a palavra do Senhor Jesus para derrubar barreiras, parece que nós estamos construindo barreiras. Parece que nós estamos colocando um muro de separação entre nós e aqueles que não pensam como nós. Parece que hoje, principalmente, eu estava lendo hoje um artigo, eu não sei nem como é que traduz, mas eu estava lendo um artigo que fala sobre a geração Snowflake. A geração Snowflake, é a geração mimimi, é a geração mimimi. Não pode se falar nada que discorde, não pode falar nada que contrarie, ok? Que aí surge um problema, ok? Então, Jesus, inclusive, ele derruba esse tipo de barreira também. Agora, nós precisamos agir com sabedoria, e sabedoria que vem dos céus. Nós precisamos agir com amor, eu disse isso, não sei se foi semana passada eu li em algum lugar e achei fantástica essa frase. Nós precisamos falar em amor, mas o amor não pode nos impedir de falar a verdade. Entende? Nós precisamos, existe a necessidade de falar a verdade para que barreiras sejam quebradas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Vamos ver então o verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus aqui então começa a falar a verdade, começa a se revelar, começa a revelar a si mesmo para essa mulher. Ok? Depois de descobrir, então, um novo tipo de relacionamento, porque a essa altura, parece que aquela barreira do você é homem judeu, eu sou mulher samaritana, já foi quebrada, porque agora já existe um diálogo, concorda? Olha o que Jesus faz. Jesus não chega demandando nada, Jesus não chega dizendo, olha, pecadora, pobre pecadora, você precisa de mim. Não é isso que Jesus faz. Pelo contrário, Jesus chega assim como ele sempre foi, humilde e pedindo um favor. Você pode me arrumar uma água, por favor? Por que ele faz isso? Existem duas maneiras que a gente consegue se aproximar de alguém, ok? Duas maneiras que a gente consegue se aproximar de alguém legal. Uma delas é você fazendo um favor para alguém. Outra é você pedindo um favor a alguém. Ok? Então você se aproxima, você começa a construir um diálogo, você começa a construir um certo nível de relacionamento, que nós vimos aqui segundo o texto, que foi o que aconteceu. Por quê? Essa mulher poderia simplesmente ter dito o seguinte, olha, não era suposto que a gente estivesse aqui conversando. Você não pode me pedir água, você não pode nem falar comigo, aliás, então eu vou embora. Ela poderia ter feito isso, só que ela não sabia, mas o Senhor Jesus já tinha atraído aquela mulher para ele. Ele já tinha marcado aquele encontro com ela. Então, ela descobre uma nova verdade. De certa forma, Jesus estava dizendo o seguinte, na verdade, existe mais para saber de mim do que você realmente pensa. Mais para saber de mim do que você realmente pensa. Eu não sou só um homem judeu que está falando com você, eu sou muito mais que isso. Eu sou o Messias, o ungido de Deus, e já já você vai entender o que eu estou dizendo. E aí o diálogo continua. Verso 14 diz o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Jesus também aqui está dizendo para aquela mulher, eu posso satisfazer, inclusive, a sua sede espiritual. Eu posso lhe dar vida eterna. Quantas vezes nós passamos por esse tipo de conflito com nós mesmos, ok? Quantas vezes nós passamos por esse tipo de situação? Parece que Jesus não quer falar com a gente, não é? Você está naquela época assim que parece que Jesus não está te ouvindo. Parece que Jesus está longe. Já passou por isso? Já passou por esse momento? Quem nunca? Por quê? Porque nós somos falhos mesmo, nós somos limitados mesmo, desculpe. Mas nós passamos por essas crises, muitas vezes. Jesus não está me ouvindo nada, Jesus não quer falar comigo, parece que não quer saber muito de mim. E ele está falando para essa mulher o seguinte, que
se nós entendermos, ele está dizendo, mulher, se você entender quem eu sou, essa sede espiritual que você tem, essa sede de relacionamento que você tem, você nunca mais vai sentir, porque eu sou o que você precisa. E ele está falando para mim e para você hoje, essa sede aí que você está sentindo, essa sede que muitas vezes eu sinto, de me aproximar mais, ou de, parece que está faltando alguma coisa, não está faltando nada, nós já temos tudo. Nós temos o Senhor. Ele é quem supre as nossas necessidades, todas elas, as físicas, as espirituais, as emocionais, Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Claro, como eu disse no começo do culto, nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de gente, por isso que nós precisamos nutrir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, ok? Essa pessoa também nós aprendemos que ela está desesperada por afeição, ela precisa de atenção. Diz o texto que ela já teve 5 maridos. 5 maridos, nós não sabemos se os maridos morreu, se ela era viúva dos 5, nós não sabemos se ela largou, não sabemos o que aconteceu, mas que ela estava desesperada por afeição, por atenção, ela estava, não é? Já teve 5 e estava indo para o 6º, o Senhor Jesus diz. E aí o Senhor Jesus mais uma vez diz, eu posso satisfazer essa sua sede. Eu posso satisfazer essa sua sede de afeição. Eu posso. Jesus, de certa forma, está dizendo, eu sou aquele que tanto você procura. Pare de procurar em outras coisas o que você vai achar só em Jesus. Pare de procurar em outras pessoas que você vai achar só em Jesus. Só Ele é perfeito. Só Ele pode nos dar essa água da vida eterna. Só Ele pode nos dar o verdadeiro entendimento de quem nós somos. E só Ele pode nos, de novo, reconectar com Deus. Só Ele pode nos tirar da lama que nós vivemos. Só Ele pode fazer isso por nós. Então vamos parar de procurar em outros lugares aquilo que nós só encontramos em Jesus. Não é no marido, na esposa, nos filhos, no dinheiro, nas posses, nada disso. Nada disso. Nós vimos, semana após semana, nós vimos homem rico vindo a Jesus. Jesus confrontou, o que ele fez? Rapou fora, não quis saber. Ficou com o quê? Largar minha riqueza? Não. E Jesus falou, não, mas não é disso que você precisa de mim. Depois nós vimos o homem inteligentíssimo, mestre da lei, e Jesus disse para ele o seguinte, olha, essa religiosidade sua não leva a nada, quem leva a salvação sou eu. Você precisa nascer de novo, você precisa entender. E aí um mestre da lei, Jesus fala, você é mestre da lei e não entende essas coisas? Como assim nascer de novo? Depois nós vimos Zaqueu, considerado ladrão, traidor do povo, porque extorquia das pessoas, cobrava mais. Jesus vai e transforma a vida daquele homem, realmente transforma, porque você vê frutos dessa transformação, frutos dessa conversão. Por quê? Que ele, assim que ele se converte, assim que ele tem um encontro com Jesus, ele vira para Jesus, Senhor Jesus, olha, estou devolvendo, estou vendendo tudo que é meu, estou dando metade para os pobres, e se eu extorquir alguém, se eu cobrei a mais, eu vou devolver 3 vezes mais. Olha aí, eu até comentei o dia que eu preguei sobre isso, eu vi um pregador americano falando sobre isso, um pregador muito já conhecido, americano, que pregou teologia da prosperidade por muitos anos, e aí de repente agora ele vem a público e disse, olha, eu reconheço, eu estive errado. Eu estive errado, preguei errado, preguei heresia durante todos esses anos. Eu falei, nossa, glória a Deus, aleluia. Agora, para ficar bom mesmo, que agora ele está rico, o pregador está rico, não precisa mais disso. Agora, para ficar bom mesmo, ele tem que fazer igual o Zaqueu. Vende tudo que ele tem, dá metade para os pobres, daqueles que ele extorquiu, ele vai lá e devolve 4 vezes. Aí, glória a Deus. Que é fácil, né? Você extorquia os outros a vida inteira e de repente você vira para todo mundo e fala, olha, me desculpa, eu extorqui você mesmo, te enganei a vida toda, mas eu vou continuar rico, o dinheiro está aqui no bolso. Né? Então é exatamente isso, gente. Então, os versos 16, 17 e 18 agora. Ele disse, vai, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido, mas o que você acabou de dizer é verdade.
é verdade. E aí pula lá, vai lá para o verso 25 e continua o diálogo. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Eu sei que ele está para vir. Ela acabou de chamar Jesus de profeta. Lembra? Acabou de chamar Jesus de profeta, porque Jesus, ela quis, parece que mudar de assunto. Falar, vejo que você é profeta mesmo. Afinal de contas, nós já vamos para cá. Afinal de contas, onde é que tem que adorar? Parece que ela quis mudar de assunto. Quando Jesus começou a falar da vida pessoal dela, ela falou, peraí, eu acho que ele está sabendo demais da minha vida, vamos mudar de assunto aqui. Afinal de contas, onde é que a gente tem que adorar, hein? Vocês judeus falam que tem que ser em Jerusalém, o samaritano fala que tem que ser aqui no monte. Onde é que tem que ser? Parece que ela muda de assunto. Você faz igualzinho, eu faço igualzinho com Jesus quando ele quer pegar a gente de jeito. Quando ele quer encurralar a gente no canto para nos confrontar, para falar das coisas erradas que nós temos feito, o que a gente faz? Ó, rapa fora. Porque a gente não quer ser confrontado. A gente não quer, a gente não gosta de ser confrontado. Quando a palavra do Senhor vem direto na nossa cara e diz assim, o quão ruim nós somos, o que nós estamos fazendo de errado, e o que nós temos que fazer, nós temos que nos arrepender e nos afastar do pecado, o que nós fazemos? Começa a reclamar com Deus, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Não é minha, Senhor. Eu pequei, mas... né? É assim que a gente faz. E parece que essa mulher quis esquivar da conversa. Ok? E aí, então, o Senhor Jesus mostra para ela, o Senhor Jesus vem e continua esse diálogo e fala para ela acerca da nova maneira que ela deve adorar. Sei lá quem é o Deus que ela adorava, porque diz a palavra aqui que é o Deus desconhecido. Você adora o desconhecido. E onde que é que deve ser? Nós sabemos que os judeus, eles tinham o seu local de adoração no templo de Jerusalém, e os samaritanos, geralmente, eles adoravam a Deus no monte Gerizim, que era ali perto de onde eles estavam, de Sicar. Talvez até ela apontou para o monte, olha, vocês falam que tem que ser em Jerusalém, os samaritanos falam que tem que ser aqui nesse monte, e agora, onde é que é? Onde é que é? Jesus, então, ele vira para aquela mulher e diz o seguinte, assim como ele diz para mim e para você, esqueça a sua religiosidade, esqueça o lugar, esqueça a maneira, esqueça tudo que você sabe, eu vou te ensinar uma coisa nova, você deve adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quem é que consegue adorar o Senhor em espírito? Só quem nasceu do Espírito. Se você não nasceu do Espírito, você não adora o Senhor em espírito e em verdade. Se você não nasceu do Espírito, você só adora da boca para fora. Se você não nasceu do Espírito, você só vai adorar, você vai achar que está adorando, mas não está adorando nada. Você só vai mexer os seus lábios, você vai balbuciar igual bebê, e não vai sair nada. Porque só adora o Senhor em espírito e em verdade quem foi selado com o Espírito da verdade. Só quem foi salvo, só quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, pode o adorar em espírito e em verdade. Como estava acontecendo conosco agora, por exemplo, nessas semanas, não nos era permitido, ou até era, mas nós resolvemos por bem não fazê-lo, vir aqui para nos encontrar, para adorarmos juntos como assembleia, como igreja do Senhor. Mas isso nos impediu de adorar o Senhor? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Seja em casa, seja no trabalho, seja no carro, seja na escola, seja onde quer que você esteja, você pode adorar ao Senhor. Não é no templo somente, claro que deve ser no templo também, mas não é no templo somente. Mas nós devemos o adorar em espírito e em verdade. Os costumes, como é que deve ser? Eu tenho que ajoelhar, pôr a cabeça no chão? O que eu tenho que fazer? Fechar o olho, fazer assim? O que eu tenho que fazer? Onde está na Bíblia que eu tenho que fazer isso? A Bíblia diz que eu tenho que ter reverência, certo? Tem que ter reverência ao Deus que eu estou adorando. Mas,
Todas essas outras coisas que são introduzidas pelo homem, são introduzidas pela cultura, são introduzidas por costumes, Jesus está dizendo, nada disso vale para mim. Nada disso vale. Assim como o Senhor disse a Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Um nascimento de espírito. A não ser que sejamos, nascidos de novo, é impossível, e é sim, impossível adorar a Deus em espírito e verdade. Então isso nos leva ao quarto e último ensinamento desse encontro. Jesus então fala, ou essa mulher descobre uma nova fé. Jesus fala tudo para ela, Jesus fala o que ela fez, Jesus fala, se revela a ela dizendo que ele é o Messias, Jesus fala o que ela fez, e ela acha que ele é um profeta, e daqui a pouco ele vira para ela e fala, eu sou a água viva, eu posso dar a vida eterna, e aí ela fala, e agora, eu tenho que adorar aqui ou acolá? Jesus fala, não é nada disso, você tem que adorar em espírito e verdade. Então ela aprendeu acerca de relacionamentos, ela aprendeu acerca de costumes, ela aprendeu acerca de um método ou uma nova maneira de adorar, e agora ela vai aprender uma nova fé. Ela começou a entender quem é Jesus, porque Jesus de uma vez por todas se revela àquela mulher. Jesus já se revelou totalmente a você? Essa é a pergunta. Você já entendeu quem é Jesus? Você já entendeu o que Ele fez por você? Já entendi o que Jesus fez por mim? Será que eu tenho Jesus só como meu Salvador, que foi pregado no madeiro para a minha salvação? Ou eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador? Porque acreditar que Jesus foi morto e ressuscitou, amém, já é um bom passo. Agora, ter Ele como seu Senhor, aí eu acho que aperta um pouquinho mais o cinto. Então nós precisamos também aprender essas coisas, ok? Então, como disse antes, a fé dessa mulher estava baseada no que os outros diziam, ou que a cultura que ela estava inserida dizia. Mas esse encontro com Jesus traz a essa mulher um despertamento espiritual, assim como houve comigo e com você. Nós que vivíamos principalmente achando que estávamos certos de alguma maneira, ou de adorarmos dessa maneira, ou de adorarmos daquela maneira, ou falarmos desse jeito, ou falarmos daquele jeito, ou vestir, ou deixar de vestir, ou deixar de usar brinco, ou não fazer tatuagem, ou deixar a barba, ou tirar a barba, ou usar gravata para pregar, ou não usar gravata para pregar, e assim vai. São os costumes que vão sendo inseridos, né? Assim como aconteceu com a gente, ele então se revela a essa mulher e ela começa a entender essa nova fé. Que fé que é essa? É uma fé transformadora, uma fé restauradora e principalmente uma fé salvadora. Essa mulher, ela não foi só transformada e restaurada, ela foi salva. Porque é isso que Jesus faz conosco. Ele transforma, ele restaura, ele salva. Ele salva. Versos 25 e 26. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus, então, se revela de uma vez por todas. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Parece que assim como aconteceu com Paulo, as escamas caíram dos olhos daquela mulher e ela finalmente entendeu quem era Jesus. Por quê? Por que nós sabemos disso? Por quê? Porque, de repente, aquela mulher que era incrédula, de certa forma, e não tinha valor nenhum na sociedade que ela vivia, vira uma missionária. Isso é fruto de salvação, isso é fruto de arrependimento. Ela foi salva, então ela volta para a cidade, o que ela foi fazer? Ela foi pregar.
Ela foi lá contar para todo mundo o que Jesus tinha feito com ela. E veja, ela foi contar o que Jesus tinha feito, o que Jesus falou para ela, o que Jesus se revelou a ela. Ela não foi falar o quão ruim ela era, ela não foi lá para dar testemunho que eu tinha 5 maridos e agora não tenho mais, ela não foi lá dar testemunho que eu era pobre, agora eu sou rico, ela não foi lá falar que eu não tinha isso, agora eu tenho aquilo outro. Não, ela não foi dar testemunho acerca dela, ela foi dar testemunho acerca de Cristo. Ela foi falar de Cristo. Ela foi falar do que Cristo fez na vida dela. Ela diz, venham, vem conhecer, eu acho que esse aqui é o Cristo, eu acho que Ele é o Cristo, aquele que nós tanto esperamos. E olha o entusiasmo dessa mulher, venham. E aí nós vemos dos versos 39 a 42, vamos ler juntos agora, que essa parte nós não lemos. 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Uau! Por causa do encontro que o Senhor Jesus teve com aquela mulher, muitos outros foram salvos. Muitos outros. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve um encontro com Cristo? Já teve? Agora eu quero te fazer outra pergunta. Quantos outros foram salvos por causa do seu testemunho acerca de Cristo? Quantos? Não quero que você me dê número, não, nem fica pensando, eu já preguei para 1, 2, 15, 20. Não é isso que eu estou querendo. O que eu estou te perguntando é, uma vez que nós experimentamos essa salvação, uma vez que nós experimentamos desse encontro extraordinário com Cristo, nós nos tornamos missionários também? Será que nós temos pregado? Será que nós temos falado do que Cristo fez? E de novo, não é do que eu era, porque já ouviu testemunho assim? A pessoa fala 45 minutos falando do que ela era. Eu ia isso, eu fazia aquilo, eu era isso, era aquilo outro, batia na mulher, usava droga, fui preso, sei o quê. Ai, Jesus me salvou, glória a Deus, amém. Ué? Eu quero saber do testemunho de Cristo, eu quero saber da palavra, o que foi, o que aconteceu? Eu não estou interessado em saber da sua vida passada, estou interessado em saber o que Jesus fez com você. Estou interessado em saber, tudo bem, o que você era, o que você é hoje, mas eu quero saber o que Jesus tem feito. Não só em você, mas através de você. É nisso que nós precisamos estar interessados. Irmãos, vejam que o que aprendemos com esse encontro do Senhor Jesus com a samaritana? Aprendemos um novo tipo de relacionamento. Jesus, Ele quebrou barreiras. Você tem quebrado barreiras? Você tem quebrado barreiras? Deixa eu dar um pequeno testemunho agora. Ó, testemunho. Hoje de manhã eu fui ao hospital. E a médica que me atendeu, muçulmana. E ela foi perguntando o que eu estava sentindo, não sei o quê. Eu estou bem, tá? Está tudo tranquilo, graças a Deus, está tudo tranquilo. Fui lá fazer um exame, está tudo bem. Minha mãe já vai mandar mensagem, ela está assistindo, ela vai mandar mensagem. Eu não devia ter falado que eu fui no hospital. Ei, mãe. Mas vamos lá. Eu fui ao hospital e eu consegui quebrar uma barreira por causa de Cristo. Ela me perguntou assim, você carrega muito peso? Que eu estava com um pouco de dor nas costas e tal. Você carrega muito peso? Do que você trabalha? Aí, eu falei, eu sou um ministro do Evangelho. Aí ela fez assim, tá, mas o que você faz exatamente? E aí eu tive eu falei, olha, eu faço isso, eu ensino a Bíblia, eu prego, eu dou estudo bíblico, mas além disso, na verdade, o meu trabalho é com pessoas, né? Que é isso que nós fazemos. E eu fui construindo um relacionamento. E parece que quebrou uma barreira, porque a hora que eu falei que eu era ministro do Evangelho, ela deu um pulo para trás, ela fez, opa! Mas quando eu comecei a interagir com ela, a conversar com ela, explicar qual era o meu trabalho, o que a gente fazia, no que nós cremos, ela ficou interessada, ela ficou mais interessada em saber. E foi uma quebra de barreira. Porque, imagina se eu falo só assim, eu sou ministro do Evangelho, e ponto final. Ela já ia, opa, é uma fé diferente, é uma cultura diferente,
É tudo diferente, ok? Então nós precisamos quebrar esse tipo de barreira. Então quando você tiver coragem o bastante para dizer assim, eu sou crente, esteja preparado para inclusive falar da sua fé. Esteja preparado para quebrar barreiras, porque a barreira vai se levantar, o muro vai se levantar. E você, no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo, vai ter que derrubar essa barreira. É você que tem que quebrar essa barreira. Claro, de novo, no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo, mas quebra a barreira. Não deixa essa barreira ficar ali te separando, ou as pessoas olhando para mim, para você, achando que nós somos ignorantes, achando que nós somos soberbos, porque é o que tem acontecido com o crente hoje. As pessoas olham para o crente e acham que o crente é soberbo. Porque é soberbo, porque acha que é melhor que todo mundo, porque acha que só ele ou ela é o dono da verdade. Não é isso que você escuta o tempo todo? Não é isso que nós escutamos? Vamos quebrar essa barreira. Nós aprendemos isso aqui. Nós vimos também que por causa desse encontro, essa mulher descobriu uma nova verdade. Nós que somos tão cheios de verdade, né? Nós que somos, muitas vezes, achamos que somos os donos da verdade. Não somos não. Não somos não. Essa mulher também enxergou isso, essa mulher também viu isso. Uma vez que nós encontramos Jesus, Ele nos revela a verdade, ou seja, Ele mesmo. Ele mesmo. Aprendemos também que existe, inclusive, a maneira correta de adorar ao nosso Deus. É na Bíblia que nós aprendemos essas coisas, gente. Não é em costume, não é em cartilha, não é quando o pastor fala que tem que ser assim ou que tem que ser assado, não é quando o irmão diz que tem que ser assim ou que tem assado, é com a Bíblia que nós aprendemos. E nós aprendemos que só é possível adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, se fomos nascidos do Espírito. E nós aprendemos também que uma vez que nós temos esse encontro com Cristo, uma vez que Cristo se revela a nós, é simplesmente impossível permanecer calado. Nós queremos contar, nós queremos falar. Nós queremos falar o que Cristo fez. Bom, pelo menos comigo foi assim. Com o pastor Macmillan eu sei que foi assim. Você sabia que o pastor Macmillan é um dos únicos pastores desse país que fez seminário pago pelo exército? Pago pela rainha? Sabia? Fala com ele depois para você ver a história. Você não vai achar outro não, se achar vai ser raro. O pastor Macmillan foi lá e pediu dispensa. Depois que ele se converteu, ele viu o que Jesus fez com ele começou a pregar para todo mundo, aí o povo falou, acho melhor mandar esse cara embora, né, pastor? Falou, não. Aí o pastor falou, não vai mandar embora não, eu que quero sair. O exército falou, não, você não vai sair não. Daqui a pouco chamaram ele de volta, falou assim, vem cá, você quer sair para quê? Não, porque eu quero estudar, quero ser pastor, eu vou estudar seminário. Ok, daqui a pouco chamaram de volta, falaram, pode ir, inclusive nós vamos pagar para você. Se isso não é Deus, é o quê, gente? Glória a Deus. Eu estou aqui resumindo uma história que se você sentar, você fica a tarde inteira. Eu, como de vez em quando passo lá para dar um cheiro, eu sei de tudo, né? Sei de tudo. Sento, ouço de novo, a gente chora de novo, de novo e de novo. Aí a gente toma mais café, chora de novo, ouve mais história, assim a gente vai. Mas, gente, é isso. É gostoso ouvir o que Cristo fez, é gostoso ouvir o que Deus fez, e é isso que nós temos que fazer, nós temos que compartilhar, nós temos que falar dessa salvação que nós temos em Cristo, do que Ele fez, dessa transformação que Ele gerou na minha vida e na sua. Que vergonha que é essa? Você não tem vergonha para tanta coisa, por que você tem vergonha de falar de Cristo? Fica tranquilo, não vou chamar você de sem vergonha não. Quebra esse gelo. Quebra essa barreira. O que está te impedindo? Peça então discernimento, peça poder do Espírito, no Espírito, para que você faça isso. E é isso que nós aprendemos. Jesus, Ele não quer só nos salvar, mas Ele quer também nos usar. E mais uma vez eu vou fazer a pergunta. Para você, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, que já tivemos esse encontro com Ele, quantas vezes nós já fomos instrumentos para promover esse encontro com outras pessoas? Quantas vezes? A nossa oração deve ser para que Ele nos capacite, para que Ele, em nome de Jesus, possa
agir não só nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. E que o nome dele seja sempre, para todo sempre, glorificado. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Na verdade, eu queria fazer um momento de oração, claro, por nós que estamos aqui, mas também pelas mães que estão aqui, as mães que estão no Brasil. Tudo bem que a gente está comemorando o Dia das Mães aqui, mas nossas mãezinhas estão lá no Brasil também, né? Quero fazer um momento de oração por elas também. E eu gostaria de fazer um momento de oração também pela situação toda da saúde no mundo, tanto aqui quanto no Brasil. As coisas no Brasil, principalmente, não estão nada boas com relação à saúde. Nós precisamos orar pelo nosso povo, orar pelos governantes, para que eles possam tomar decisões sábias, né? Infelizmente, nós temos visto aí muita coisa acontecendo. Gostaria, então, de dar oportunidade para você. Nós precisamos retomar esse costume, precisamos orar como povo de Deus, juntos. Precisamos levantar a nossa voz em clamor. Não fique envergonhado, não se sinta constrangido. Quebra a barreira, levante a sua voz, ore. Gostaria de ter alguns minutos agora em oração. Vamos lembrar das mães, vamos lembrar das pessoas que nós amamos, daquelas que nós, porventura, vamos nos encontrar essa semana, e Deus, que Ele possa nos usar para alcançar essas pessoas, para Ele, para testemunhar. Vamos orar pela saúde. Hoje, sinceramente, eu agradeci muito, orei e agradeci pelo atendimento que eu tive, pelas pessoas que trabalham no hospital, pessoas que, alguns lá, gente, estão andando igual zumbi, que não vão para casa, não descansam, mas está ali. Eu fui muito bem tratado, mas muito bem tratado, com educação, com dignidade. Então, assim, nós precisamos agradecer por essas coisas. Agradecer a Deus por essas pessoas e agradecer por essas pessoas. Amém? Vamos fazer uns minutos de oração. Pode ser? Fique à vontade. Se quiser levantar a sua voz, levante a sua voz para orar. Mas vamos estar orando. Em nome de Jesus.